tudo bem? Thiago falando. Hoje eu vou gravar um vídeo um pouco mais longo para poder mostrar um pouquinho de uma necessidade que a gente tem encontrado, né? Muita gente tem procurado a gente, os nossos especialistas, para trocar uma ideia, né? E eu, na função ali de pré-venda na Fixar, sempre me deparo com pedidos, para ser sincero, equivocados, né? Então, muita gente procura a gente para falar de switch industrial, por exemplo, baseado em número de interfaces. Aí eu resolvi gravar esse vídeo um pouquinho mais longo, que é para a gente poder explicar como a gente escolhe um switch, como é que a gente associa esse switch para um determinado projeto. São várias circunstâncias que às vezes a gente acaba deixando de lado, né? E pode descobrir ali na hora ou ter uma surpresa desagradável, né? Quando a gente faz a opção por um equipamento. Uma surpresa desagradável de que ele não está ali 100% alinhado com a nossa demanda, o nosso desejo, tá? Então hoje eu trouxe aqui vários tipos de switch. Quero começar mostrando esse equipamento aqui. Esse aqui é o 504PT. É um switch pequeno, né? Ele é um switch sem gerência. O que é um switch sem gerência? O cabo que eu entrar aqui, a vilã que eu entrar aqui, deixa eu dar uma focada melhor. Eu vou ter que manter para as outras portas. O que a switch tem de diferente é que ele já tem a capacidade para energizar câmeras, access point, enfim, algum elemento que precisa de energia PoE, né? Ele trabalha com um padrão 802AT, tá? Então qualquer equipamento que necessite de até 30 watts, esse equipamento está preparado. O que é muito importante, né? Muitas vezes o pessoal escolhe baseado aqui em número de interfaces, porque tem o PoE, e esquece de um detalhe bem importante, que é como a gente energiza esse switch. Por exemplo, esse equipamento aqui, ele tem duas fontes, tá? E ele precisa de no mínimo 48 volts, né? E com 3 amperes. Essa demanda dessa tensão aqui de 48 volts, né? Entrando aqui nas fontes dele, que são feitas assim. Olha lá. Essa demanda de 48 volts vem da necessidade do PoE. Então, como ele vai se utilizar de energia, ele vai gerar energia para abastecer outros devices, ele vai requerer uma tensão um pouco maior, tá? Então, como eu falei, esse é um switch simples, tá? Então, feito para estar preso em trilho DIN, é um case P67, então ele lida bem com temperatura, poeira, né? Então, para um ambiente um pouco mais hostil. Mas ele é um equipamento sem gerência, significa que o sinal que eu entrar aqui, o avilã que eu entrar aqui, ele vai ser replicado para todas as outras interfaces e eu não posso mudar nada disso, tá? Então, esse equipamento aqui também, ele não é bom para topologias que a gente vai demandar algum tipo de resiliência nem nada. Então, é um equipamento sem gerência, simples, de ótimo custo-benefício para projetos um pouco mais simples, tá? Agora eu vou mostrar um priminho um pouco maior dele, porém esse equipamento aqui, modelo 801M, ele já é um switch com gerência, tá? E a gente classifica ele como Layer 2, Layer 4. O que isso significa? Significa que esse cara aqui não lida com grande quantidade de rotas, né? Então, a camada de roteamento ou a camada 3, que a gente chama desse equipamento, esse switch aqui, ele não vai ter esse grande desempenho, tá? Então, ele é um switch de 8 portas, diferente daquele outro que eu mostrei. A gente não tem a função PoE, ou seja, a gente não é capaz de alimentar nenhum device, nenhum dispositivo por PoE, tá? Então, dá para ver bem legal aqui pela cor, pelo desenho, enfim, a Planet, ela destaca bem o que é o PoE. E aí, a demanda para a gente conseguir ligar um equipamento desse é um pouco mais simples. Então, ele consegue ser ligado de 12, né, até 48 volts. A amperagem dele é bem mais baixa, de 1.2, né? E ele também possui duas fontes. E aqui ele já vem com uma função, né, que é como se a gente tivesse um relézinho. Quando a fonte está ligada, o equipamento está ligado. Esse aqui é um contato que fecha, né? Então, você pode, sei lá, manter uma luz acesa, algo do tipo, enquanto o switch está ligado. Caso alguma fonte falhe, você queira ver num painel externo, alguma coisa do tipo, aí esse contato aqui, esse relézinho vai abrir, logo vai cortar ali a energia, ou enfim, que está alimentando um LED ou uma luz, e vai te avisar que uma das fontes aí falhou a energia, ou o equipamento está desligado, por exemplo, dentro do painel. Então também é um casezinho de P67, trilho DIN, 8 interfaces Giga, tá? Então todos esses que eu mostrei para você aqui hoje, a gente só tem modelo com interface Giga, a gente já não trabalha mais com Fast,
tá? Então, 8 interfaces, switch gerenciável, né? Um switch bacana, ou seja, eu posso trabalhar com várias VLANs, né? Então, aqui eu consigo ter um database de VLANs, e aí consigo distribuir essas VLANs por porta, enfim, e fazer monitoração por SNMP desse equipamento, ou ser gerenciado via o NMS. Enfim, já é um equipamento que possui gerência, possui uma flexibilidade de configuração, porém, para algumas funções, ele vai ser um pouco mais simples do que um switch Layer 2 Layer+, que é o que eu vou mostrar agora. Então, esse é um switch, né, menor em densidade, ele tem 4 interfaces de giga, porém aqui a gente começa a trabalhar com interfaces de fibra ótica, tá? Então, esse aqui é o modelo 4P2S, né, final 4P2S. Aqui ele também já identifica para mim, já tem um painelzinho que identifica para mim o uso de PoE, ou seja, ele tem uma capacidade aqui de 120 watts de fornecer energia, 30 watts em cada porta, né? Então padrão PoE+, 802 AT, tá? Duas interfaces para... E aí esse equipamento aqui é o que a gente vai classificar ele como Layer 2+. Então esse equipamento aqui já é um equipamento robusto para a gente fazer, por exemplo, topologias em anéis, né? Então ele já vai ter propriedades aqui avançadas, né? Então a gente consegue ter até 8 interfaces com IP ou 8 VLANs, né? Que tem um endereço 8 redes, que ele pode criar um roteamento entre essas 8 redes, tá? Ele pode ser gateway para até 8 redes. E é um equipamento bem especializado para principalmente topologia em formato de anel, tá? Então esse cenário de Layer 2 Layer+, é um switch com baixa densidade de interface, né? Porém é um switch de alta capacidade aqui para quando a gente fala de contingência. Vão ter outras versões, né, dessa linha Layer 2 Layer+, com até 16 interfaces. A mesma coisa para Layer 2 Layer 4, né, que eu apresentei anteriormente. Também a gente vai ter switches de até 16 interfaces com e sem PoE, tá? E aí o PoE, ele muda tudo no cenário da gente poder alimentar esses switches com energia elétrica, né? Então eles vão requerer fontes distintas, né? Porque o PoE é um instrumento que vai acabar determinando para você. Esse aqui eu não sei se eu vou conseguir dar um foco, mas olha lá. Ele energiza com 48 volts a 56, 3 amperes, né? E aí, de novo, 48 volts, energia PoE, porque ele fornece PoE para access point, câmeras, enfim, qualquer elemento, telefone, qualquer elemento que precisar ser energizado pelo cabo de rede, tá? E também tem duas interfaces aqui, ótica, de 1 GB de capacidade cada uma. Esse aqui também é um Layer 2 Layer+. Diferença, né? Eu tenho 8 interfaces, não tenho PoE, tá? E eu vou ter 4 interfaces de fibra. Então aqui eu posso, sei lá, trabalhar com anel, ou com sub-ring, né, que a gente fala, com sub-anel, ou ter aqui parte de um anel principal e derivações assim para outras topologias em estrelas. Então aqui são 4 interfaces de fibra de 1 GB, tá? Esse cara aqui, na verdade, ele tem essas duas que pode ir até 2,5 GB, né? Então já são SFP com até 2,5 GB e essas duas com 1 GB só. E são 8 interfaces gigas de UTP, tá? Então, a demanda de energização desse equipamento é de 12 volts, ou seja, um switch mais simples. Então, o que é importante? Se ele vai ser, por exemplo, instalado num painel onde a geração de energia já vem do painel, você já tem ali a corrente DC com 24 volts, eu não consigo, por exemplo, indicar um equipamento desse, tá? Um equipamento que vai necessitar de 48 volts para ser energizado e funcionar com a plenitude dele. Esse cara aqui já trabalha com 12 volts. A partir de 12 volts ele já é capaz de energizar e trabalhar. O consumo desse equipamento é baixinho. A diferença desse switch, como ele tem também uma densidade maior de interface de transceiver, ele trabalha com luz aqui, então, né? Aí você vê que o case dele já tem essa dissipação de calor diferente, tá? De alumínio. É um switch muito, muito bem construído e com boa capacidade. Todos esses switches, eles têm, que a gente chama aqui de backplane, né? Ou seja, a capacidade deles de transportar tráfego de uma interface para outra, ou de chegar pelo backbone e sair para os usuários, na plenitude, tá? Então esse cara aqui a gente tem 16 GB de in-out, né, contando tráfegos in-out, mais a soma dessas portas. Então todos eles têm tráfego full, né, ou sem oversubscription, enfim, esse cenário de interfaces, tá? Então esse cara também é um Layer 2 Layer+,
Lear 2, Lear 2+, desculpa, Lear 2 Plus, né, o L2+, esse cara consegue ser gateway para até 8 redes, ou tem 8 interfaces com IPs aqui, fazer roteamento entre essas 8 redes. Também é um equipamento habilidoso para a gente trabalhar com anel, né, pela categoria dele, Lear 2, Lear 2 Plus, né, Lear 2+. Então é um switch bem bacana, né, e com uma facilidade de energização. Então, quando a gente vai indicar um switch, seja esse modelo também, ambos são Lear 2+, não é só a quantidade de interfaces que vão diferenciar eles. Enfim, em termos de capacidades lógicas, eles são bem parecidos no cenário de configurações ou de produção, né? As necessidades de negócio que a gente consegue produzir com esses equipamentos para conectividade, elas são semelhantes, porém eles vão ser diferentes aqui. A gente tem PoE e número de portas, né, diferenciados, e esse cara aqui, por consequência de não ter o PoE, ele vai requerer uma fonte mais simples aí para ser energizado, tá? Esse cara também demanda lá por interface, mas, por exemplo, eu não tenho capacidade de ter interface de fibra, ele energiza fácil. E por ser um Lear 2, Lear 4, ele não vai ser tão habilidoso, apesar da gente ter já case, né, uma boa configuração, é possível você construir cenários de contingência, porém, para fixar a indicação, sempre quando tem um cenário de topologia, a gente partir para suítes que tem a maior habilidade nesse cenário de resiliência, né, em camada 2, tá? São protocolos que vão permitir a gente construir topologias em anéis. Eu vou mostrar mais um switch Lear 2+, ou Lear 2 Plus, diferenciado aqui, que esse cara ele vai ter 8 interfaces de fibra, tá? E essas duas primeiras aqui, elas vão ter a capacidade para 2,5 GB, né? Então a gente consegue construir, por exemplo, fazer parte de um anel ou um subanel com essa capacidade de 2,5 GB, né? E essas demais interfaces de fibra. Esse é um switch muito comum que a gente usa para distribuição, para topologias onde o departamento vai ramificar vários outros departamentos, ou seja, um ponto central, um encontro de fibras, né? Então a gente acaba colocando um cara desse na agregação, tá? É só para fazer a direção do tráfego, enfim, da conectividade, e acaba usando um switch um pouco com interfaces de cliente para atender a demanda de cliente. Então, geralmente, esse cara aqui a gente vai chamar ele na posição dele de agregação, um switch para fazer agregação, né? E aí aqueles outras interfaces que a gente acaba tendo, o RJ45, consegue atender melhor usuários finais comuns, como telefones, enfim, CLPs e coisas que precisam ser conectadas com interface RJ, né? Eu tenho mais um modelo aqui, então se você for ver, esse cara aqui é um cara bem pesado, bem robusto, ele é um pouco diferenciado também dos outros. Esse aqui já é um switch Lear 3. Esse cara aqui a gente já evolui para protocolos de roteamento como o SPF, né? Então a gente pode fazer aqui o gateway de toda uma rede industrial. Esse cara tem capacidade aqui para ter mais de 64 redes, tá? Ele é um pouco mais pesado, um pouco mais, porém ele também ainda vai instalado em trilho DIN, né? E ele vai ter aqui uma demanda de consumo de energia também com 48 volts, mas a amperagem dele já é um pouco mais alta, tá vendo? Qual é a diferença aqui de interface? Esse cara ele tem 8 interfaces giga com PoE, né? É um switch gerenciado, a gente consegue configurar todos os cenários de segurança, roteamento, já evolui para contextos de o que a gente vai chamar de Lear 3, né? E aí a gente tem duas interfaces de 2,5 GB, de 1 ou 2,5, tá? Essa interface que ela é de 2,5, que determina se ela vai funcionar em 2,5 ou 1 GB, é o transceiver que a gente acaba usando, ela é compatível com os dois. E essas interfaces azuis aqui, elas são interfaces de 10 GB, tá? Então, esse cara aqui a gente tem capacidade de duas interfaces 10 GB, porém, né, como eu disse, a gente consegue usar o transceiver de 1 GB, de 2,5 GB, de 5 GB e de 10 GB, tá? Então, essa interface aqui ela vai funcionar a critério do transceiver. E aí, esse switch já é um switch que trabalha na camada acima, né? Então ele já tem todos os outros protocolos que a gente citou aqui quando mostrava os outros, tá? Então é só para dizer aqui, ó, eu mostrei vários switches de 8 interfaces, mas como é que eu vejo o cenário? É como se cada um deles fosse um jogador num time de futebol, cada um com uma característica.
Então você não pode pegar de repente aqui o seu lateral direito e querer que ele tenha um desempenho de um centroavante. Por ser um jogador, né, a maioria do pessoal que acaba usando esse cara num contexto ou numa camada errada, usando para atender critérios de forma equivocada, esse cara ele pode até acabar atendendo, né? Se você vai trabalhar com VLANs, enfim. Só que você tenta fazer, por exemplo, um protocolo de resiliência nesse cara, você pode ter circunstâncias ou conviver com algum risco que não seria o ideal, né? A gente entende às vezes que assumir risco não tem problema, desde que a gente saiba que eles existem, né? Enfim, que a gente acabe criando planos de ações. Então, se você for ver, é um switch de 8 interfaces, são switches de 8 interfaces, né? O que muda aqui não são só interfaces de fibra, capacidade de 10 GB, muda também a capacidade que o switch tem de usar configurações, tá? Como eu te falei, esse aqui é um Layer 3, ele é um switch preparado para inclusive ter roteamento, enfim, ele pode fazer a distribuição do roteamento para as demais áreas da rede, ou participar de um backbone um pouco maior, enfim, ter protocolos de roteamento com Fire, ou até ter alguns critérios de filtro, coisa que esse aqui vai fazer de maneira um pouco mais simples, tá? Ambos são robustos para topologias em anel, né? Esse aqui pode sim fazer inclusive uma topologia em Layer 3 completa, né? E aí, claro, cada um vai ter um custo. O que determina então o uso do switch? Além de ambientação física, a fonte de energia, a capacidade de interfaces, alguns critérios como PoE, como configurações de roteamento, né? Então tudo isso precisa ser levado em conta para você fazer a escolha aí, de repente, para o seu projeto, tá? Então, o vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas eu queria mostrar um pouco da diferença. É claro que a gente ainda tem uma dezena de equipamentos ainda que poderiam ser mostrados aqui com capacidades, mas eu peguei alguns equipamentos que eu julgo serem bem parecidos, inclusive no design, né? Tá vendo? Que é para a gente, enfim, entender a diferença de quando a gente fala que um equipamento ele é Layer 2, Layer 4, Layer 2+, Layer 3, né? Então são capacidades lógicas de roteamento, de configuração, de construção de topologias que estão envolvidas nessas diferenças. Então, escolher um equipamento só baseado no número de interfaces pode gerar, né, esse problema. Pode ser você pode se deparar com um equívoco, por exemplo, como uma fonte de energia. Um switch desse que precisa de 48 volts, não seria legal você descobrir ele só na hora que você instala, né? Descobrir esse contexto. Aí seu painel está todo preparado só para 24 volts, 12 volts, coisas do tipo. Então, a gente teria que escolher ou ambientar o switch a esses critérios, tá? Então era isso aí que eu queria te deixar de recado, né? Final. Se você tem demanda de conectividade na tua indústria, enfim, no agro, Smart City, a Fixar é uma empresa especializada, né, em construir conectividade com ou sem fio. A gente representa e distribui alguns fabricantes, né? Então a gente tem toda a nossa capacidade de projetar, fazer as melhores configurações, indicar a tecnologia, seja com ou sem fio, a gente te ajuda a personalizar o teu projeto aí e enfim, atender tua demanda por conectividade, tá?